Oi, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. Hoje, domingo, 14 de agosto, a gente vai dar início à nossa live. O Evangelho está vivo. Continuando os nossos estudos do Evangelho, hoje a gente continua ainda no capítulo 1, não vim destruir a lei, no item 5, o Espiritismo. Então, se você quiser acompanhar os nossos estudos, basta buscar lá seu Evangelho ou acompanhar aqui a nossa leitura. Estamos hoje no item 5, o Espiritismo do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Oi, boa Boa noite. noite, Mônica. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. A gente vai hoje dar sequência no nosso estudo do Evangelho, né? Estamos no item 5 do capítulo 1. Não vim destruir a lei. Sejam todos bem-vindos. Esse estudo será realizado por mim, Alain, e Mônica, do Ceará e Luiz. Eu não entendi bem o seguinte, eu vou ler ou eu sei mesmo? Eu Eu leio, vou ler, né? eu Você leio. que lê? Ah, então beleza. Então, o Mônio vai ler pra gente o item 5, o Espiritismo. Isso aí, vou começar então. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A gente tinha falado há um tempinho atrás ali que a gente estava comentando no Livro dos Espíritos, né? Que por isso muitas coisas do que Cristo disse, né, lá atrás, não era compreendida, né? Porque tinha um momento certo, né, até chegar nessa questão aqui do espiritismo. Por isso que ele falava por parábolas, né? Porque muitas coisas a gente não tinha evolução para entender, principalmente quando ele fala que o nosso reino não é deste mundo, né? Porque a gente precisa primeiro criar, né, as nossas, fazer as nossas semeaduras, né, para poder um dia colher em outro, né, em outro lugar, né, sabe se só ele é quem sabe, né, onde seja Sim. esse lugar, né? Nós estamos lutando para que seja o melhor possível. E então eu acho que o espiritismo, quando chega esse momento de nós conhecermos o Espiritismo, eu acho que é um momento de muita evolução, até para a gente poder entender algumas coisas que ele havia dito lá atrás, né? Usá-las, né? Isso, Para que elas exatamente. tenham utilidade para o nosso conhecimento, né? Em qualquer época da humanidade. A gente não pode começar. É importante a gente falar nesse item sobre Espiritismo que Allan Kardec começa a obra dele com essa frase, né? Que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade, né? Então a gente tem que entender que, independente do tempo em que se vive a humanidade, do tempo que a gente está inserido nesse contexto, sobretudo agora, né? Pós-pandemia, nós não podemos deixar de aliar a ciência e a fé.
né? É muito importante que a gente tenha as duas trabalhando em benefício da evolução do ser aqui na Terra. Quando Jesus nos disse, né, no tópico anterior, e você acabou de lembrar, sobre tantas escrituras que a gente só teria como refletir de maneira correta muito tempo depois, esse tempo ele era variável à nossa própria evolução, ao nosso sentido de aprender, de interpretar. Ele poderia ter dito de maneira objetiva muitas coisas, mas ele disse de maneira subjetiva porque aquele povo, né, não tinha ainda condição de entender tudo aquilo que ele estava dizendo. Então, quando a gente traz aqui, sai do item Jesus Cristo, entra no item Espiritismo, a gente percebe que o Espiritismo ele vai tratar tudo aquilo que Jesus nos trouxe com outra perspectiva. E, sobretudo, com as perspectivas científicas. Ele vai tentar entender, vai tentar expressar, vai tentar explicar, fazer com que a gente entenda aquilo que naquele momento foi impossível de ser entendido, né? Que às vezes passou como sendo sobrenatural, né? Mas que tem um fundamento científico, um fundamento real para que aquilo viesse a acontecer, né? Acho que é isso que nos diz esse item 5. Eu até destaquei aqui, né, na primeira frase, que ele fala aqui, né, por provas irrecusáveis, que é exatamente isso que você está falando, né? Porque, assim, chega um momento que não há mais como a gente deixar de acreditar, né? E é exatamente isso, né? Ele mostra, né, por meio de situações, né? E exatamente assim como a ciência, né? Você deixou bem claro aqui, a gente tem falado muito sobre isso, né? Principalmente na questão do estudo, do livro dos espíritos, a gente tem sempre levado em consideração isso, né? Porque a partir do momento que data para nós algumas situações e mostra que aquilo ali realmente acontece, né? Então fica difícil para nós, da gente já não levar em consideração que aquilo seja realmente, né, Real, né? real. A gente sempre, na nossa vida mesmo, aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente acha que ainda tem uma pontinha, né, a gente vai atrás para estudar. Eu acredito que muitas dessas coisas que a gente veio fazendo, né, das três revelações, primeiro Moisés, depois Cristo e agora com o Espiritismo, eu acho que é mais ou menos isso, porque muitas perguntas que nós nos fazíamos, né, acerca de tantas coisas, é, a gente estuda, vai atrás, o Espiritismo, ele consegue nos ajudar quanto a isso, né, quanto àquilo que para nós ainda faltava algo mais, né? Sim. Então, eu fiz até um resumo aqui, né? É, a gente sabe, a gente vem lendo bastante, né? A gente vem lendo bastante livros. E eu até lembrei de um comentário do Dr. Inácio, que ele fala que quando ele chega no céu, né? No céu não, no plano que ele vai, né? Tá no plano Ele fala assim, espiritual. ele fala que ele achou que o espiritismo ia salvar ele, né? E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que a doutrina nos auxilia, mas as nossas ações. Ele fala assim, você lembra dessa parte que ele já disse, doutor Inácio? Aham. Ele fala assim, que lá tem muito menos espírito do que ele imaginava, né? Porque a gente sabe que não é a questão de nós sermos espíritas que vai nos salvar, né? São as nossas ações, são aquilo que a gente planta com relação ao próximo, né? É verdade. Pode Rótulo não salva ninguém. então, com certeza. Pode continuar a leitura? Pode continuar. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra.
e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Você fez alguma observação disso aí? Não, mas eu estava refletindo sobre isso. A gente entende que o Criador ele tem seus benfeitores, né, que trabalham a seu favor, né? Até porque Mone, né, e seus pensamentos que vão hoje. Eu fiquei pensando essa semana, como seria possível Deus administrar tudo, né? Ele teria de capacitar Você estava muito, pensando sobre isso. estava, Tá certo. estava pensando. Viável, viável. Então ele tem de capacitar, né? Muitos a seu favor, né? Cada um no seu departamento, obviamente, para dar conta de tudo, né? A gente pensa numa administração, né? É. Administrar essa terra não deve ser fácil, eu penso, né? Então no Espiritismo a gente entende exatamente assim, né? A gente sabe que nós temos os benfeitores, né? Que estão a nos auxiliar e eles vêm para nos iluminar, né? Com o seu conhecimento, a gente entende que por intermédio de um médium, né? A gente tem tanto conhecimento e a gente pode ver isso principalmente nos livros, né? A gente viu que Chico trouxe tanta luz para nós, né? Com o entendimento dos livros que ele fez há tanto tempo, né? Então a gente tem conteúdo, embasamento há muitos anos, né? Para a gente poder seguir e entender um pouco mais essa doutrina, né? É, foi Tá uma aí. observação aqui, porque eu tava pensando num negócio aí bem fácil de resolver, hein? Quem tá Bem, chegando agora, o Mônio tava pensando assim, como que Deus administra a Terra? Não, mas tá ai, certo. A gente tem que ter nossas indagações mesmo, tá certo. Eu acho assim, que quando ele fala que no Antigo Testamento tivemos Moisés, no Novo Testamento tivemos Jesus, e no terceiro vem o Espiritismo, que não conta com nenhuma individualidade para o representar, né? A gente tem, enquanto espírita, vários vultos, né? Os chamados baluartes, né? A Sônia também estava na mesma pira que você a estava. Sônia é igual a mim, assim, vai longe. Mas que viagem, viu? Ai, ai. Então, o Espiritismo tem seus baluartes, tem suas estruturas, né? Elas estão personificadas em cada um daqueles que construíram, né? Principalmente é atribuído mais a Kardec, que foi o codificador, né? Inclusive, fala-se muito pouco sobre os médiuns, né? Que auxiliaram nesse trabalho de codificação. Fala-se muito pouco, porque eles também tiveram um papel muito importante na codificação, né? Das escrituras que hoje a gente tem, né? O Pentateuco kardeciano, que é por onde a gente baseia os nossos estudos, né? Então, mesmo sendo Kardec o responsável pela codificação, não fica para ele a personificação do Espiritismo, né? Porque o Espiritismo é uma obra subjetiva, ela mora dentro de princípios. Não tem como você atribuir a ele, né, uma imagem, uma pessoa, personificá-lo de uma maneira única. A gente tem, por exemplo, aquela frase que para mim é muito importante do Chico, que ele disse assim, que ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação, porque se ele tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria recorrido a outros meios, né? Isso nos deixou Chico, que também é outro baluarte aqui para nós, sobretudo para a gente aqui, né, da nacionalidade aqui das terras do Novo Cruzeiro. Chico está para a gente aí como sendo quase que uma personificação do espiritismo. Embora Chico tenha
sobressaído até da própria religião, porque o Chico ele é considerado como humanitário, né? Além acima de religião, acima de rótulo, Chico é uma figura que personifica a caridade, né? A fraternidade. Mas Chico deixou isso pra gente. Ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação, porque se ele tivesse dito fora do espiritismo não tivesse salvação, eu teria recorrido a outros meios. Ou seja, nem ele era espírita. Porque o que se prega aqui, o que se entende, o que se extrai da essência disso é um movimento referente à caridade, à fraternidade, acima das leis materiais, acima das configurações atuais. É sobre isso que ele fala, né? Então não tem como personificar uma única pessoa para um movimento que deve partir do próprio indivíduo. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra quem gosta, mas eu não tenho nenhum interesse por futebol. Então, assim, eu fico sabendo alguma coisa porque eu escutei alguém dizer, passo na sala e estou escutando alguém falar. Mas eu tava refletindo sobre isso, só para você ver o nosso nível de espiritismo aqui, ó, nossa evolução. Você estava refletindo sobre como que Deus, né, rege a Terra. E eu já estava refletindo outra coisa mais cedo. Eu estava escutando uma propaganda, alguma coisa de futebol, eu não entendo nada. E aí estava dizendo assim que na Copa de tal ano tivemos o jogador Mané, não sei o que lá. Na Copa tal foi não sei quem. Depois não sei o que, Ronaldinho, não sei o que, Neymar. Eu não entendo nada. Mas eu fiquei pensando assim, né, dessa necessidade que a gente tem de, de idolatrar, né? Uhum. De pegar ali um ser, um indivíduo e o idolatrar. Eu acho que isso parte da gente, uma necessidade. E assim, o Espiritismo não tem essa personificação e com isso a gente ganha muito. Por quê? Porque onde é que tem fanatismo, não pode ter razão. E se o Espiritismo ele vem pregar uma fé raciocinada, não cairia bem personificar ninguém, né? Porque quando você tem idolatria, você tem ali uma imagem borrada de erros, né? Você faz questão de borrar essa imagem. E todo mundo que pisa na Terra está errado, né? Está recorrendo à reencarnação para resgates, né? Do pretérito. Então, evitar, né? Evitar que a gente idolatre alguém é uma característica do espiritismo, né? A gente teve aqui várias oportunidades de idolatrar o próprio Chico, que nunca aceitou esse tipo de tratamento para com ele, né? Bezerra de Menezes também, que nunca aceitou, Zé Rigó. Zé Rigó, inclusive, vai estrear o filme dele agora, 1º de setembro, graças a Deus, tem 3 anos até esperando esse filme. Nunca aceitaram esse tipo de tratamento para com eles, porque eles entenderam a essência, né? Não os cabiam o título de personificar tanta coisa que ao mesmo tempo depende do ser. Porque quando você não idolatra, quando você não tem a quem recorrer à idolatria, a batata está na sua mão e ela está quente. Depende de você. Você não tem a quem recorrer. A gente recorre, claro, para pedir ajuda, mas para resolver, o Espiritismo deixa claro, é a gente que tem que resolver. A gente pode sim, a gente deve procurar ajuda, a gente deve procurar ajuda tanto naqueles irmãos encarnados que têm condição de nos ajudar, né? Quanto naqueles desencarnados em outras esferas que também podem e devem e estão nos ajudando, mas não tem personificação, não tem idolatria, porque o crescimento é individual. Embora a evolução seja coletiva, a responsabilidade do crescimento ela fica sendo do próprio indivíduo, né? É por isso que eu até fiz essa pequena pausa, né, de 40 minutos. As minhas pausas são sempre de 40 minutos, não sei se você já percebeu. Eu fiz essa pausa porque eu achei muito importante a gente falar sobre isso. Que no Antigo Testamento a gente teve uma personificação, no Novo tivemos outra. Elas ainda estão presentes, né? Porque foi um momento de evoluir, de melhorar, de mudar processos até chegar onde a gente chegou. Não era possível que a gente chegasse onde chegou sem essas personalidades, né? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo ele deixa claro
não existe personificação no espiritismo, porque onde é que tem personificação, idolatria, fanatismo, não tem raciocínio. E o espiritismo, ele vem como sendo uma fé raciocinada, né? Isso. Sem mais. Isso. Sem mais. Vou continuar a leitura. Falou tudo. Olha o próximo, você que vai desenvolver para nós aí o rolê, vai dar tudo certo. Continua. Da mesma forma que o Cristo disse: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada do contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito senão sobre a forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Pode Pode falar. falar. Ai, ai. É interessante que eu tava escutando uma palestra essa semana e chegou uma parte do Públio Lentulus, lembra? No livro de Há 2000 anos, aquele momento que ele Sim. se encontra com Cristo, que ele pede ajuda por sua filha, né, a Lívia, e Cristo deixa bem claro, né, que ele não iria ajudá-lo. Vê se você lembra A disso. Flávia, né? É Flávia? Ah, Lívia é a A esposa, é Flávia. verdade. Deve a Confundi. esposa aí. Ele deixa bem claro que ele não ia fazer aquilo que ele estava pedindo por ele, né? Pela vontade dele, sim de sua esposa, por sua esposa Lívia, né? Que tinha um coração maior do que tudo, né? E ela já estava ali com sua evolução, ela era cristã, ela já tinha entendido o que era necessário fazer, né? Para que ela evoluísse, tivesse seu reino ali, né? Estivesse à frente. Então, eu fiquei pensando, Cristo, ele não vai nos adular, né? Ele tem esse poder. Ele não vai nos adular, ele não vai passar a mão na nossa cabeça, mesmo ele tendo esse poder, né? De nos salvar, de nos mudar completamente. Porque essa mudança, ela precisa vir de nós, né? Nós precisamos ter esse despertar dessa consciência e começar as mudanças, né? E a gente sabe que o espiritismo, igual você falou muito bem aí, ele vem para nos nortear, né? Essa doutrina dos espíritos, ela nos norteia, porque a base disso tudo é o amor, né? Que a gente sabe, né? Que a base de todo desse ensinamento é o amor, assim como ele deixa bem claro aqui, Cristo disse lá, né? Ele só veio complementar, o espiritismo veio complementar o que Cristo disse. Então, por mais que nós, igual o Públio Lentulus mesmo, ele teve essa oportunidade, ele estava ali, a mudança tem que partir de nós. A gente pode estar ao lado de tantas pessoas que querem nos apoiar, nos motivar a sermos melhores, mas isso tem que partir de nós, né? Primeiramente. E enquanto a gente ir tardando essa mudança, mais as dores virão, né? Porque a gente vê mesmo nesse livro, muito interessante, quem não leu ainda, Há 2000 anos é um ótimo livro, ele ainda vai passar por muitas situações, por essa falta de entendimento, de entender que ele precisa mudar, né? Por esse egoísmo, por essa dor que ele causava às pessoas, né? Então, a gente entende que a gente se apoiando a essa doutrina, a gente consegue ter esse embasamento, esse entendimento do que a gente precisa fazer, né? Para seguir e ir mudando, né? O nosso ser. É, foi bem citado, inclusive. Boa noite, Paulo. Tudo bom, filho?
Inclusive, a gente tem até live aqui já. Se o pessoal tiver interesse, a gente tem uma live aqui sobre esse livro, Há 2000 anos, né? Um livro muito, muito bom, sobretudo nesse sentido de espiritismo, primi- cristianismo primitivo, né? Que ele narra ali as passagens do Cristo ainda em vida, né? Aqui na Terra. Isso. Muito importante esse livro. A gente já fez uma live sobre ele e foi muito boa. O Cristo realmente disse que não veio destruir a lei, né? Isso, às vezes, a gente pode até interpretar de maneira errada, porque se ele não veio destruir a lei, como foi que ele causou toda aquela mudança radical e drástica, né? Nas leis que já estavam vigorando, sobretudo as leis divinas, né? Mas é porque o que ele veio fazer realmente foi torná-las possíveis de ser cumpridas. E isso é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, né? Assim como Kardec veio fazer toda a parte teórica do Espiritismo, a gente vê depois Chico fazendo toda a parte prática do Espiritismo, né? Então, assim, o que Jesus fez naquele momento não foi destruir o que estava pronto. Primeiro que ele veio dar o exemplo, é possível fazer, né? É possível fazer. Faltava para aquele povo e para nós também ainda falta, às vezes, o discernimento de que é possível fazer. A gente não está lendo um livro de contos de fadas, a gente está lendo um livro que está nos moldando, está aparando as nossas arestas, os nossos erros e nos tornando pessoas melhores. É essa que é a função desse evangelho que a gente lê, né, aqui todo domingo. Não é um conto de fadas, num mundo paralelo, que está tudo certo lá nesse mundo. Não, é um mundo assim como o nosso, né? Ele é feito para esse mundo. E, embora às vezes, né, a gente, com algumas mensagens, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, a gente pensa assim, não, mas essa pessoa nunca passou na Terra para falar isso aqui, né? Porque, não, como, né? Sim, passou na Terra, ainda está na Terra, está nos auxiliando, né? E aí eu gosto de fazer meio que essa alusão, da forma que veio Cristo naquele momento, para tornar prático todos aqueles ensinamentos do Velho Testamento, né, para, vamos dizer assim, atualizar, porque a humanidade já havia tido uma certa evolução suficiente, né, para receber a atualização que ele veio fazer. Então ele veio para atualizar, tanto que muitas daquelas leis são cortadas porque são até redundantes, né? Porque se você é para amar o próximo como a ti mesmo, então não precisa te falar que não é para você roubar o próximo, você não quer ser roubado. Não precisa te falar que não é para você matar o próximo, você não quer ser morto o próximo, né? Então ele vem para dar essa atualizada e para mostrar que é possível fazer, que na prática aquilo acontece também, né? Eu gosto de fazer essa alusão com Kardec, com Chico, né? Existem movimentos que dizem que inclusive são o mesmo espírito, eu não vou entrar aqui nesse mérito, eu só vou usar a figura de Allan Kardec como sendo um codificador, um estudioso muito interessado e aplicado em fazer o que veio fazer para aquela missão dele, que era de codificar o Espiritismo. O Espiritismo ele já tomava outros lados, né? Sobretudo no entretenimento, porque as mesas girantes na Europa já eram espetáculos, né, de divertimento do povo. Então ele meio que estava sendo sub, su, sublocado na sua essência, né? Ele estava alocado do que ele veio fazer. Kardec foi muito importante para trazer essa base doutrinária, essa base codificada, que existe uma ciência por trás daquilo, existe um motivo. Isso não é brincadeira para ficar cobrando ingresso e vendo mesa girar, né? Então o Kardec foi importante nesse cenário histórico, né? E em seguida a gente vê até aqui no Brasil, quando chega aqui no Brasil o Espiritismo, os movimentos que queriam explorar a parte científica acaba que estavam sobrepondo aquilo que a gente chama de espiritismo cristão.
Inclusive, nesse momento a gente tem Bezerra de Menezes, né, que é muito forte nesse movimento de querer dizer que o espiritismo, sem o cristianismo, ele é vago, ele não tem necessidade de existir, porque vai chegar um momento que vão faltar respostas, né? Então, Bezerra foi muito importante nesse momento, né? Depois vem Chico, que vai provar para a gente que é possível fazer, né? É possível ser caridoso, é possível usar a nossa encarnação, mesmo que a gente não consiga na integralidade, na totalidade, como ele conseguiu, mas é possível que um pouco, nem que seja um pouco, da nossa encarnação a gente consiga desprender e utilizar nesses ensinamentos, né, que o Espiritismo vem nos trazer. A partir disso, a gente não está, nesse momento, tentando ser melhor do que ninguém. O Espiritismo nos traz isso, né? A gente está tentando ser melhor do que um dia fomos, porque se estamos aqui, nessa dádiva abençoada, oportunidade da reencarnação, é porque ainda precisamos de passar por esse mundo, né, onde a dor e o sofrimento ditam as nossas atitudes. Porque não fosse a dor, não fosse o sofrimento, muito provavelmente várias das nossas atitudes hoje seriam contrárias às que a gente tenta levar, né? Então, assim, esse momento de Jesus não vir destruir a lei, ele é importante que a gente ressalte isso. Realmente, ele não veio destruir, ele veio talvez reformular e provar que é possível fazê-la, né? E eu tentei trazer para o nosso contexto aqui, embora seja bem difícil, porque é longe demais, mas acaba que com essa questão do espiritismo, como o tópico é sobre o espiritismo, é importante a gente pensar assim também, né? Chico não veio destruir o que Bezerra fez, Bezerra não veio destruir o que Kardec fez. Eles vêm no mesmo movimento, né? Inclusive não tem personalidade envolvida, cultuada, exatamente por isso, porque reconhecem o papel que cada um tem, né, nessa construção, e é dessa construção que todos devem pegar para melhorarem a si mesmos, né? Eu entendo que exatamente para a gente cumprir, né, essa tarefa que Deus, que Jesus colocou ali nos seus preceitos, né, a gente poder cumprir, porque a gente pega esses grandes exemplos aí que você falou, dedicaram sua vida, né, em prol dessa, dessa, desse estudo, né, em ajudar ao próximo, em prol de ajudar, né, os outros. Então, acredito que ele vem com essa missão de concluir essa obra mesmo, de, de fazer essa tarefa do cristianismo, daquilo tudo que está ali, né, se tornar, né, real mesmo, né, da gente começar a fazer aquilo, Praticável. praticar, né? Porque a gente sabe que são nas ações, né? Não adianta a gente ter embasamento de estudo, ler, entender e não colocar em prática todas as ações que são necessárias, né? Para essa evolução, para esse crescimento espiritual, né? Isso, a prática, né? Exatamente. A Maria Lúcia está falando assim que estamos com problemas na internet. Alguém pode sinalizar se é a nossa internet aqui que está com problema ou se é a dela? Está tudo certo? Vocês estão escutando, estão vendo a nossa live sem problema? Bom, se ninguém se manifestou, é porque não tem problema. E aí eu até fiz anotei aqui uma passagem de Cristo, né? Que ele fala, né? Que eu estou nos evangelhos, minhas palavras estão ali, né? Ali está o meu ensino. Então, além de nós seguirmos esses ensinamentos, né? Com as palavras que estão no evangelho, a gente precisa realmente colocar em prática, né? A gente acabou de falar desses seres tão evoluídos, porque a gente pega essa tarefa de Kardec, que foi feita assim com tanto, né? Com tanto zelo, porque se a gente pega esse evangelho, a gente pensa que inteligência, né? De todo esse embasamento para escrever isso daqui, e pega todo esse pessoal aí, Bezerra mesmo, que passou sua vida em prol de cuidar das pessoas. Quem conhece um pouquinho da história vê o quanto é bonito, né? Quanto ele se dedicou às pessoas, né?
Tá Então, faltando uma live aqui sobre Bezerra, hein? é verdade. Muito bom. Então, assim, se a gente pega para entender um pouquinho da história, a gente vê o quanto foi bonito, né, a passagem dele aqui, quanto ele se dedicou às pessoas. E a gente poderia citar várias coisas aqui, né, dessas pessoas que são tão evoluídas e nós tivemos a grandeza de saber assim, né, mesmo que por livros, né, por pessoas que sempre comentam, são obras maravilhosas, né? E tudo por serviço de Deus, né, Alan? Administração de É. Deus. Secretaria Municipal de Deus. Agindo para o seu bem melhor. Estamos de tema. Obrigado a Muito. vocês aí que disseram que tá tudo ok pra gente se basear aqui, então tá tudo certo a conexão. É. Quer fazer mais alguma observação? Nós Tá finalizamos a tranquilo. leitura. Tá Acho que foi tranquilo. legal. Encerramos, né, o tópico, né, o Espiritismo. Semana que vem a gente vai para a Aliança da Ciência e da Religião. A gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né? E tá no YouTube já, os vídeos que a gente já fez. A gente tá na 59, na questão 59, vai fazer quase 2 meses. E essa questão aqui próxima do Evangelho, acredito que ela seja igual a 59, porque ela vai falar da aliança entre ciência e religião. Um assunto muito tenso. No próximo capítulo, viu, gente? Próximo live a gente vai estar falando, a gente está iniciando esse tópico aí. E na Então, verdade, essas três revelações aqui, né, desses tópicos que a gente falou, junto a esse que a gente vai falar na semana que vem, diz muito respeito a essa questão, né? Parece que está tudo ali interligado e tá tem ligado, ajudado né? bastante, né, na reflexão, né, do estudo. Acompanhem, tá lá no YouTube, gente. Acompanhe, acompanhe. Comentem para nos ajudar, para a gente também refletir sobre os nossos, né? Sobre os nossos Isso. estudos, para poder ajudar. A gente trazer conteúdo aqui, né? Isso A mesmo. gente falou de Moisés, a gente falou de Jesus, né, o Cristo, a gente fala agora de Espiritismo. Então já ficou esses 7 tópicos já salvos aqui no YouTube, vai ter aqui, vai ter no YouTube. E semana que vem, ao vivo, a gente fala de novo. O Evangelho está vivo, Aliança da Ciência e da Religião. Se Deus quiser. Acredito que está tudo certo, né? Podemos encerrar, né? Sim. Então nós vamos agradecer todo mundo que participou com a gente aqui desse estudo do Evangelho da noite de hoje. Aproveitar para convidar para quem quiser assistir o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, no nosso canal no YouTube, só entrar aqui no Fé, lá no cabeçalho tem um link, aí você clica lá, já vai sair no YouTube, você vai achar lá todos os vídeos do estudo que a gente tem feito, né? A gente Boa agradece a todos que tarde, né? passaram aqui, que estão aqui com a gente desde o início, aqueles que entraram, saíram, voltaram, os que vão assistir gravado também, né? Muita gente assiste gravado, fica gravado agora no YouTube e aqui no Instagram também. Agradecer Mone, toda semana está aqui com a gente, né? Lendo um pouquinho do Evangelho. A gente vai se trombando aí até dar certo esses estudos sair, né? É isso Essa aí. semana mesmo a gente falava, né? Deve ter muito mais estudo por aí. A gente ficou muito satisfeito de vocês que vêm até aqui acompanhar esse estudo que a gente faz, que a gente sabe que está muito aquém do que precisa, mas é com muita boa vontade que a gente lê esse Evangelho, né? Esse livro tão especial Com para nós aqui. certeza. E a gente finaliza a nossa semana, né? Com bênção, né? De ter essas palavras para nos auxiliar e poder fazer diferente, né? Podemos ver diferente, né? Na semana que se inicia. Amém. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Mônica. Obrigado à espiritualidade que nos assiste, que patrocina esses pequenos e humildes estudos que a gente tenta fazer aqui ao vivo aos domingos. O Evangelho está vivo às 6h15 nos domingos. Obrigado a todos. E fiquem em paz, paz com amor, amor de Jesus. Até a semana que vem. Amém. Que assim seja. Boa semana, boa noite. Fica com Deus. Que assim seja. Boa noite.